Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Mando um abraço especial para você que me acompanha através da TV, também das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo as doutoras Marcela Paro e a doutora Bárbara Fioramonte. A doutora Marcela Paro e a doutora Bárbara Fioramonte são minhas colegas advogados. Elas atuam principalmente na área do direito processual civil, com especialidade na área do direito de família e possuem banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, direito de família na prática. Seja bem-vindo ao ADV Jus, que está no ar. Doutora Marcela, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você hoje. Tá certo, eu mesmo digo para a senhora, doutora, obrigado pela presença. O prazer é nosso, obrigado pelo convite. Tá certo. Hoje nós vamos falando aqui um pouquinho a respeito dessa área tão salutar dentro da área do direito, que é o direito de família, né? E eu começo perguntando, doutora, a área do direito de família, a senhora acha que ela exige assim um pouquinho mais de sensibilidade do profissional da advocacia, doutora Marcela? Ah, com certeza. O nosso papel é resguardar a família, né? Então a gente tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado na hora de conversar com o cliente, porque o foco do direito de família é preservar o menor, preservar a família mesmo. Então a gente tem que ter muito trato nessa questão. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. É isso mesmo. Então, doutora Bárbara, quando nós falamos aí em direito de família, nós pensamos sempre nas crianças, né, de uma maneira geral, né? A senhora acha que, assim, é uma área inclusive, justamente pelo que a doutora Marcela falou, por causa da sensibilidade, uma área inclusive mais adequada para profissionais da advocacia femininas? Acredito que sim. Acredito que a mulher ela tem mais esse lado de conduzir as coisas com mais calma, ser mais compreensiva e conseguir assim solucionar o problema, ouvir as partes, tem essa sensibilidade mais na verdade, às vezes o homem, às vezes ele atropela um pouquinho, e a mulher com o jeitinho dela vai tratando a questão assim de uma maneira mais tranquila, e às vezes pode chegar nos resultados até mais interessantes, quem sabe, que não me ouça os colegas que militam na área do direito de família, não é isso? É assim que funciona, realmente. Então, tá certo. A doutora Marcela Paro, eu quero que você fale um pouquinho, né, agora a respeito da guarda compartilhada, né? Porque hoje praticamente temos aí uma inovação, né, que a lei trouxe, que é a guarda compartilhada. O que a gente pode falar assim, num sentido bem positivo desse item? Foi uma inovação muito positiva, porque antes a regra era a guarda unilateral, né? Certo. E agora com a guarda compartilhada, isso preserva muito mais a família e o menor, porque com a guarda compartilhada, os pais têm ampla responsabilidade, ambos os pais têm poder de decisão sobre a vida do menor, então os dois têm que participar de tudo, os dois têm livre acesso ao menor, e isso veio justamente para não alterar a rotina dele. Com a separação, né, que é um processo doloroso, a criança sofre, então a guarda compartilhada veio justamente para tentar suprimir essa questão. Tentar deixar a rotina dele o mais parecida possível do que era com o que era antes, né? É verdade. Doutora Bárbara, a senhora acredita que com a guarda compartilhada, né, realmente as obrigações dos dois cônjuges, elas ficam aí divididas? Isso pode realmente trazer um benefício para o menor?
Eu acredito que sim. As pessoas confundem muito a guarda compartilhada com a guarda alternada, com o fato da criança ficar um dia na casa do pai, um dia na casa da mãe, e não é assim que funciona. A guarda compartilhada é realmente compartilhar obrigações. Então, antigamente era unilateral e o pai ou a mãe que não tinha guarda ficava meio fiscalizando, era o papel de fiscalizar o que estava acontecendo com a criança. Hoje ele participa com a guarda compartilhada. Né? Ele vai participar, ele vai saber, ele vai tomar decisões, a mãe e o pai vão tomar decisões conjuntas sobre a melhor escola, as atividades extracurriculares, toda a questão de saúde, tudo será decidido em conjunto, então a participação vai ser maior, o acompanhamento da criança vai ser maior. Com certeza a evolução vai ser bem superior, né? É bem verdade. melhor. Agora, doutora Marcela, é que quando um casal, né, por exemplo, ali, ele não é um casal que tem aquela, não digo que não se dê bem, mas não tem aquela sintonia, né? A senhora acha que mesmo assim pode ser que a guarda compartilhada funcione? Sim, ainda assim é possível. Não é o mais recomendado, né? Mas ainda assim pode funcionar, porque é como eu falei anteriormente, o intuito mesmo é preservar o menor, a rotina do menor. Então, ainda que o casal não se dê bem, ou ainda que eles morem em outras cidades, em outro estado, hoje a gente tem a tecnologia, né, que ajuda muito essa questão. O pai que mora em outra cidade pode conversar via Skype, pode depois compensar essa distância em feriados, finais de semana, férias. Mesmo que não tenha aquela interação 100%, então Exato. A senhora acha que pode ser que... Né, doutora, o que mais que nós podemos falar nesse sentido, doutora? Principalmente quando tem esse ligeiro, às vezes, não tem aquela empatia do casal, né? E tem o filho nessa situação. É mesmo porque quem procura o judiciário, quem bate a porta do judiciário são os casais que estão com esse conflito, que estão um pouco perdidos nesse papel de pai, de mãe, né? Geralmente não estão bem ali a relação, então acaba refletindo na relação com o filho. Então acaba que a guarda compartilhada é sim a melhor opção, ainda que os pais se desentendam, ainda que os pais não se deem bem, acaba que sendo a melhor opção, porque assim, até é um jeito de fazer que a coisa funcione. Pensando no filho, pelo filho eles estão ali, entendeu? É verdade, é muito importante, né? Legal, intervalinho, vamos voltar já, aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Falar com o Dr. Rafael Gabarra, ele é especialista em direito previdenciário. Doutor, o STF acaba de derrubar a possibilidade de desaposentação. E aí, doutor? Olá, Marco, um grande prazer estar aqui contigo novamente. Nós temos que lamentar profundamente mais uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal que fulmina um direito social do cidadão brasileiro. Infelizmente, por maioria de votos, ou seja, 7 ministros contra a tese da desaposentação e 4 favoráveis à tese da desaposentação. Os favoráveis capitaneado pelo ministro Barroso e com um brilhante voto do ministro com o ministro Marco Aurélio. Meus caros, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, por maioria, afastou o direito à desaposentação. Portanto, os 180 mil processos que estão em andamento sobre o tema serão julgados improcedentes. Partiremos para uma próxima fase. Nós, advogados, não vamos abaixar as nossas cabeças para essa decisão que, no meu modo de entender, uma decisão completamente arbitrária, eu diria. Arbitrária no seguinte sentido: todos os livros sobre desaposentação, todos os professores, doutores em direito previdenciário, todos os organismos da sociedade civil que representam os estudiosos do direito previdenciário, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Instituto de Estudos Previdenciários, Instituto dos Advogados Previdenciaristas, e todos são favoráveis à tese da desaposentação. Sempre foram. Defendem essa tese porque ela é a justa, ela é a tese da desaposentação, ela contempla o nosso ordenamento jurídico todo, né? E não simplesmente a questão do déficit.
Meus caros, novamente, os 7 ministros que negaram a desaposentação se pautaram basicamente na questão do déficit previdenciário, que todos esses organismos da sociedade civil já demonstraram, inclusive a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, com números, já demonstraram que esse déficit é falacioso. Então eu tenho muito que lamentar disso tudo. Infelizmente essa notícia é triste para as pessoas que têm esse processo em andamento, será julgado improcedente, né? Eles vão copiar e colar a decisão do Supremo no seu processo, mas nós não desistiremos, tá ok? Um grande abraço e não vamos abaixar a cabeça. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo aqui as minhas colegas, a doutora Marcela Paro e a doutora Bárbara Fioramonte. A nossa pauta de hoje, Direito de Família na Prática. Doutora Marcela, como está situado, como é a forma hoje, né, que o próprio julgador se vale para a questão relativa a valores de fixação de pensão, doutora? Como que hoje, o que a lei fala? Olha, a lei fala que a pensão deve ser arbitrada levando em consideração o binômio necessidade e possibilidade. Então tem que ser levado em conta a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante em oferecer esses alimentos. Sim. Então, se o menor tem gastos com escola, com plano de saúde, com gastos com lazer, e o pai tem possibilidade de prover esses gastos, então tudo isso vai ser levado em consideração. O juiz normalmente vai fixar, no processo a gente tenta demonstrar quais são os gastos do menor e a outra parte, por outro lado, tenta demonstrar quais são os gastos dela e a possibilidade dela para ser fixado esse montante. Normalmente é fixado em 30% do salário, mas não é sempre, porque tudo é o caso a caso, né? Ô, doutora Bárbara, agora tem assim, o pessoal, né, vamos dizer assim, o público de uma maneira geral, evidentemente não estamos aqui nos reportando a colegas advogados, mas o público de uma maneira geral, principalmente o público masculino, que se vê nessa situação de separação, às vezes ele tem em mente ali assim, eu vou me separar, eu ganho R$900, eu vou dar R$300, que seria 1/3, e estamos conversados. Hoje não é bem assim mais não, né? Não funciona mais assim. Vai ser levado em consideração, como a doutora Marcela disse, a necessidade do menor. Não é que vai ser sempre 30%. Vai ser considerado o gasto do menor, o que ele precisa, pode chegar até 30%, pode ultrapassar esse valor, tem decisões ultrapassando. E muito se pergunta também sobre a questão dos 50%. Sim. Se hoje pode ser cobrado 50%, não é isso. É que hoje se permite que os atrasados sejam cobrados junto com as parcelas que vão se vencer. No caso de ter atraso... no caso de você ter atrasado, aí chega lá, o juiz vai dar uma decisão e vai arbitrar. Olha, vai ser cobrado até 50%, por quê? Porque vai juntar essas duas cobranças. Aqui está em atraso e aqui está por vencer. Certo. Ô, doutora Marcela, agora também tem vamos dizer assim, um certo pensamento de alguns que imaginam que pode também fazer uma certa compensação no valor que ele tem que efetivamente depositar para a pensão. Uma compensação, eu dei isso, então eu vou pagar menos. Isso existe? Isso é possível? Isso é muito comum. Mas os tribunais têm entendido que essa compensação não é válida. Então, por exemplo, se o pai deve pagar uma pensão no valor de um salário mínimo e ele paga a escola, paga uma continha ali da farmácia, paga uma viagem, depois ele vai falar, a mãe vai cobrar, ele vai falar, não, mas eu paguei isso, paguei aquilo outro. Não pode. Tem que pagar a pensão. Essa compensação, depois que a gente chega lá no tribunal, o tribunal não aceita. Isso aí, então, é uma coisa que a pessoa tem que ter bastante cuidado. Se ela for implementar o valor da pensão, ele já tem que saber que dificilmente ele vai poder fazer uma compensação. Exatamente. Certo. Doutora Bárbara, agora com relação a mudanças na lei, que nós temos alterações aí, com relação ao devedor da pensão alimentícia, o
que nós podemos falar? Hoje, o novo Código de Processo Civil permite que o juiz use métodos de coação, como, por exemplo, negativar o nome do devedor. É uma inovação. Protesto da sentença protesto da decisão antes do trânsito em julgado, na parte civil, não. Você tem que esperar trânsito em julgado para você poder protestar. Nos alimentos não funciona assim. Até nos alimentos provisórios pode haver esse protesto, pode haver essa negativação de nome, pode inclusive prender carta de CNH, passaporte, e há decisões ainda cortando a luz do devedor, tudo para coagir o devedor a pagar. Todos os esforços no sentido que a pensão seja evidentemente paga e está se aí tentando preservar de toda forma, né, o direito do menor, não é isso, doutora Marcela? É por aí, né? É isso mesmo. Agora, o que a gente pode falar, né, doutora, a respeito, com relação, por exemplo, ao não pagamento da pensão pelo pai, no caso, o devedor, por um motivo justo, ou qualquer coisa aconteceu. Essa responsabilização pode chegar na pessoa dos avós? Pode. Os avós, eles também são responsáveis, né? Então, a partir do momento em que o pai consegue demonstrar que ele não tem possibilidade de arcar com esses alimentos, a responsabilidade, então, passa para os avós. Certo. E eles são igualmente obrigados, e aí nesse caso, todos os avós, tanto do polo materno quanto do paterno, vão ter essa obrigação solidária de arcar com a pensão. Certo. Nós vamos continuar falando a respeito de direito de família com a doutora Marcela Paro e com a doutora Bárbara Fioramonte, mas agora, nesse momento, eu quero falar para vocês a respeito da Marins Consultorias. Veja. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Ok, voltamos já. Um intervalinho curtinho. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo as minhas colegas advogadas, a doutora Marcela Paro e a doutora Bárbara Fioramonte. A nossa pauta de hoje nós estamos falando a respeito do direito de família na prática. Para dar sequência, doutora Bárbara, a gente estava falando aqui com a doutora Marcela Paro a respeito da responsabilização, da possibilidade de responsabilização dos avós no caso de não cumprimento pela impossibilidade do pai. Direitos avoengos, uma palavra quase que a gente não ouve, né? O que a senhora pode colocar nesse sentido? Os avós, assim como tem a parte de responsabilidade, tem os direitos, né? De ter contato com seus netos, de ajudar na criação, como diz popularmente, o avô é o segundo pai duas vezes, né? Então ele tem direito de acompanhar o crescimento da criança, de opinar, de participar, né? E o que mais que os avós podem fazer em favor do menor? Podem, por exemplo, atuar
para que ele tenha uma educação melhor, doutora? Pode. Eles podem diretamente, influenciar diretamente nessa escolha, ajudar, complementar. Não é só a questão também da responsabilização, o pai não pode pagar, o avô paga. Às vezes o pai pode pagar, mas pode pagar menos. Não pode arcar com uma escola melhor, com uma educação melhor. E os avós vão lá e complementam isso. E esses direitos também, né, doutora? É bom deixar bem claro que é independente se o avô está ou não contribuindo, desde que o pai esteja, ele tem esses direitos, isso. Não tem nada a ver. Não tem. Tanto é que é de acordo com a possibilidade. Se dos 4 avós um puder, os outros 3 não puderem, os direitos deles são resguardados da mesma forma. Eles são avós da mesma forma e têm o direito de conviver com seus netos. Agora, doutora Marcela, quais a senhora considera, assim, aquelas maiores dificuldades para o profissional da advocacia que vai trabalhar com a área do direito de família? Olha, a nossa maior dificuldade é realmente preservar a família, porque esse momento da ruptura é muito difícil, então a gente tem que lutar por essa preservação. E é muito difícil, porque quando as pessoas nos procuram, elas estão muito magoadas, de repente elas não estão levando em consideração realmente os filhos, elas querem uma vingança, elas querem sair com tudo, deixar o outro sem nada. Não é assim que funciona. Então, o nosso papel é tentar não só preservar, como também apaziguar e tentar, assim, entrar realmente na mente das pessoas para falar. Exato, né, nós somos psicólogos, né, também. Tem que usar de todas as formas para ver se aquela situação fica de uma forma um pouco mais ali amena, né? Menos dolorosa, a parcimônia, né? Eu acho que tem que ser o principal ingrediente, né, doutora Bárbara? É isso aí. Por aí que a gente vê. E agora, uma coisa que todo mundo sabe, principalmente o pessoal do ramo do direito, doutora, é da necessidade de brevidade, de urgência, né, nas questões que envolvem o direito de família. A senhora tem, ou melhor, a senhora observa que essa resposta do judiciário, ela é rápida o suficiente quando é intentada uma medida da área do direito de família? Ela não é rápida o suficiente, mas é mais rápida que outras ações. Costuma-se ter uma audiência de conciliação e marcar elas mais rápido do que seria marcada uma audiência em outras situações. Sim. Mas poderia ainda assim melhorar, né? Pensando na criança, naquela situação em resolver rápido. Sim. Teve uma juíza em São Vicente que ela trouxe para o Brasil uma chamada Oficina de Parentalidade. E ela serve para realmente agilizar. Porque o ano passado teve em torno de 93 mil ações de pensão na justiça aqui em São Paulo. Coisa, né? Então, ela veio com essa oficina de parentalidade com a intenção do quê? De preservar a família, mas também de desafogar o judiciário para que ande mais rápido, para que as pessoas tenham esse resultado mais rápido, para que esse sofrimento acabe mais rápido também. Quem sabe esse exemplo, né, doutora Marcela? Ele vem aqui também para as outras varas aqui do interior do estado de São Paulo. Seria muito bom, porque é uma ferramenta muito boa. Então, a gente aguarda e espera que realmente traga aí novidades e chegam com mais brevidade, inclusive aqui para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mais um ADV especial, confira! Caros colegas que assistem ao ADV Jus, estamos de volta com a conversa de direito ambiental, trazendo algumas atualidades. É notório o acidente de Mariana, com proporções não somente estaduais a nível Brasil também, mas principalmente com uma visão mundial, porque se trata do acidente com maior repercussão, o maior acidente em barragens dos últimos 100 anos. Nós falamos de 60 mil toneladas de metros cúbicos de lama sendo arrastadas e devastando os rios e as comunidades a jusante. Nós temos, de outro lado, sendo tratado a questão das irregularidades do balneário de Escarpas do Lago, também no estado de Minas Gerais. E nós, advogados, propomos, né, a integração das políticas ambientais para tratar os impactos ambientais, os problemas ambientais, independentemente da sua região. Infelizmente, os órgãos públicos, eles tratam especificamente, de forma isolada, cada situação que necessita um cuidado com o meio ambiente. Nós propomos uma política ali no balneário de Escarpas
nas 151 propriedades que foi detectado irregularidade, em 215 investigações pelo Ministério Público. Essa integração de políticas poderia trazer um benefício ambiental de uma região que está com problema para a solução de uma outra região que tem um problema muito maior. E as medidas mitigadoras, a exemplo do trato no balneário de Scarpas, elas podem ser mais flexibilizadas pelos órgãos públicos na medida de permitir atividades de baixo ou baixíssimo impacto ambiental na APP, mas exigindo-se uma compensação que poderia ser levada a benefício da mitigação dos problemas em outra região, a exemplo do acidente de Furnas. Então, com isso, nós deixamos claro que a falta de política no trato das questões ambientais no Brasil podem ser dirimidas e ajudadas, auxiliadas por nós advogados, que temos uma grande responsabilidade no trato de tudo. Em breve estaremos novamente no ADVJus, trazendo as novidades do direito ambiental. Ok, nós estamos aqui no ADVJus hoje e honrosamente eu falei com as doutoras Bárbara Fioramonte e a doutora Marcela Paro, a quem eu quero agradecer imensamente por ter estado comigo aqui no programa. Muito obrigado pela presença, doutora Marcela. Eu que agradeço, doutor, o convite. Tá certo. Foi um Doutora prazer. Bárbara, doutora Bárbara, muito obrigada pela presença. Obrigado, foi um prazer imenso participar do programa. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente ver esse programa com a doutora Marcela, com a doutora Bárbara, eu recomendo. É só você acessar o nosso site www.advjus.net. Acesse. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. E por aqui volto rapidinho com um programa inédito. Aguarde. Forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158.